segundo seminário multidisciplinar de educação de surdos e libras, e o primeiro encontro regional bilíngue de educação de educadores de libras do Vale de São Francisco. Próximo ano nós faremos um congresso nacional, porque vocês estão aqui para dar essa certeza que a gente tem e está no caminho certo para continuar. E vai ter espaço. Dores, angústias, e a gente aqui trazer construções e resoluções. Eu não tenho a resposta pronta, mas esse livro que eu acabei de mostrar a vocês é fruto de um curso de especialização que eu fiz em Recife. Tinham 10 professores de surdos. Esses 10 professores geraram 10 relatórios. E esses 10 relatórios geraram mais de 100 páginas de vivências, de conflitos e de discussões, como trabalhar com a criança surda. Está tudo aqui? Não, não está. Mas garanto a vocês que não tem nada, como tem muitos outros livros aí. Criança surda é igual ao ouvinte. A língua materna do surdo é a Libras. Mentira, mas está lá nos livros. E eles insistem em mentir. Não vai poder ser nunca se a mãe for ouvinte. Se a mãe for oralizada, não é. Tem lá artigos meus falando sobre isso, questionando. E outras mentiras que vão colocando para poder deixar. Para que isso? Vamos enfrentar a criança surda de uma forma educativa, pedagógica, construída, para que ele seja de fato um cidadão pleno, com severidade e harmonia. Tenho dezenas de amigos surdos, amores de paixão, para trabalhar e educar e ajudar na construção dessa civilidade. Tá? Então, agradeço e vamos continuar. Bem, programa Ciranda Auditiva, agora tu espera. Agora tu espera, porque foi uma discussão entre ouvintes e surdos lá em casa, como construir um lema que todos os surdos e todas as pessoas pudessem ficar felizes. Tá ali, ó. Criança surda é feliz com Libras. Esse é o nosso lema. Tá? Então, o programa Ciranda Auditiva está por aí, trabalhando com, justamente com a logo construída com o pessoal de design e a frase construída com surdos, amigos nossos, junto com a gente, e começamos a discutir como que era e está aí feito. Então, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com ouvintes e surdos. Os surdos participam, compartilham, discutem, questionam. Se eles não estão aqui é por outros motivos, e quem está junto, parabéns. E quero bem a todos vocês. Quero conhecer a todos vocês, para conhecer a história de vocês e podermos daí, juntos, construirmos um mundo melhor. Nós vamos construir um mundo melhor. A gente não tem que esperar que prefeito, secretário, vereador, deputado e A, e B e C mude a nossa vida. Nós temos que ter autonomia, e é essa a minha busca, que o surdo tenha autonomia para buscar esse mundo melhor consciente conosco, e não mandado ou pau mandado por A, B e C, que diz como quer que ele faça, como quer que ele pense, como é que ele que haja, se ele pode, se ele não pode, se está certo, se está errado, se quer ou se não quer. Surdo tem que parar de repetir ou reproduzir o que os seus colegas, ou intérpretes, ou professores, que quer que seja que diga, que ele tem que repetir aquilo. Não. Ele tem que ter consciência porque ele está fazendo isso. Ele tem que ter autonomia porque ele está fazendo isso. Ele não pode, eu vou resolver, deixa eu perguntar A, perguntar B se eu posso. Pô, cara, tu tem que ter autonomia para resolver, tu tem que ter consciência do que está acontecendo. Tu é um ser humano digno de pensar. Então vamos resolver e assumir nossas responsabilidades com erros e acertos. E não quando errar, desculpa, por que eu errei? Tá? E aí me vem na cabeça, mas eu não vou falar agora, situações da sexualidade complexas demais com surdos, muito graves, que eu gostaria de sentar para discutir com vocês o que fazer com isso. Não é muito grave. Então, vamos lá. A criança surda vive num isolamento, mas é um isolamento muito grande, é um isolamento cruel, é um isolamento de nascer e não saber. Quando eu falar em criança surda, eu estou falando na criança surda profunda bilateral. Eu não estou falando em criança surda leve, severa e moderado, que tem resíduo auditivo, que pode usar aparelho, que bate papo, que conversa, que entende, que interage. Não. Eu estou falando na surda profunda e que assume essa profundidade, porque tem muito teste de audiometria aí, que ele fica parado e caladinho, diz que não está escutando nada e ele escuta. Eu tenho situações de justiça, e juntou-se a intérprete com surdo e o advogado. Ele se fingiu lá de doido, o intérprete fingiu lá de bobo, o advogado sabia tudo o que queria fazer, e o juiz devolveu o BPC. Por quê? Porque ele não queria trabalhar. Bem, mas vamos voltar para cá, porque isso aí é outra questão de caráter, é outra situação que eu não vou entrar nessa área. Isolamento.
A criança surda profunda não adquire naturalmente o conhecimento do mundo. É aquilo que eu estava dizendo ainda agora. As crianças escutam do pai e da mãe a história, a vida, o trabalho, o dia a dia, o cotidiano. Minha filha com 3 anos, eu estava dirigindo um carro, quando o sinal abriu, eu levei um susto. Pai, o que é Sequisul? O que é Sequisul? Ela escutou em algum canto, na rádio, televisão, do pai falando, da mãe falando, de alguém. Eu vou bater na boca. Não, eu vou dizer que é transa, sexo, coito, orgasmo, penetração. Não, eu vou dizer, é o que papai e mamãe fez para ter você. Ah tá, quando sentou-se, acabou. Então eu satisfiz aquela necessidade naquele momento e deixei com muita tranquilidade aos 3 anos de idade, sem precisar dar detalhes. Mas foi com 3 anos. É aquilo que Vanise falou, Paulinha falou, da necessidade de buscar, de aprender até os 5, 6 anos, o afã do aprender, da idade do porquê, questionar, buscar, procurar saber. A criança surda não tem. Por quê? Porque o pai não sabe Libras, porque a mãe não sabe Libras, porque ninguém ao redor sabe Libras, porque vem cá, ou então como aconteceu, vem cá menino, na chuva, vem cá guri, vem cá menino, tu parece que é mal ouvido, eu estou te chamando, vem cá, porque depois tu fica doente, vai passar injeção, passar a noite no hospital, eu tenho pressão que eu tenho que trabalhar. Eu te chamei, filho de uma peste, vem cá, na 3ª, 4ª vez, foi com a chinelada, e o guri tomando banho de chuva. Tem coisa melhor do que o banho de chuva. Sabe quantas vezes esse guri vai voltar para a chuva? Nunca mais, porque ele está traumatizado com chuva. E a criança surda precisa tomar banho de chuva. Mas não pode. Então pode olhar. Outra vez aconteceu, eu estava no birô, cheguei cheio de livro, quando eu fui botar, toquei no copo. O copo estava em pé. O copo virou e rodou. O copo virar, rodar, até cair no chão, deu no mínimo 3, 4 segundos. O surdo estava aqui na frente. Quando ele olhou o copo virado, o pulo de 3 metros que ele deu, se abaixou para não se machucar, e o copo virou, aí eu olhei, corri, mas não deu mais tempo, e caiu, espatifou-se, vidro daquele temperado. Tem vidro em todo canto no chão, e ele lá embaixo da cama, sem se machucar, não se cortou. Por favor, pessoal, faltou nele, ou melhor, tem nele a precaução, a proteção, o cuidado, mas faltou nele a expertise de despertar e uma iniciativa. Isso você vai faltar muito com o surdo se você não der autonomia para ele, tá? Então, tem muitas histórias para contar, e do Brasil todo que eu vivi. Eu saí de Recife a Porto Alegre, Porto Alegre a Fortaleza, Fortaleza a Afrânio, passei por Petrolina, de Petrolina, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então eu tenho todas essas experiências para poder contar, e aí tem muito aqui com relação à família e essas vivências também nesse outro livro. Bem, daí, pode passar mais um pouquinho. É necessário que a sua existência seja apresentada para a criança surda. Eu tenho que apresentar, eu tenho que mostrar para ele. Depois dessa fala minha aqui, eu vou falar 2 coisas. Uma sobre dengue e outra sobre H1N1. Para poder vocês terem alguma noção, principalmente os surdos. Porque eu estava assistindo uma palestra sobre dengue, e a intérprete colocou para dengue, para chikungunya, para zika, para o que mais fosse, só a letra D aqui em cima. Não pode, cada um tem uma característica. Fazer isso é resumir a nada o potencial que o surdo poderia aprender. É achar que ele não tem direito de saber das coisas. Então a cultura familiar, gente, cultura familiar. Meus pais têm a cultura deles, que aprenderam com os avós, cada um com seus avós, e assim foi construindo e tem o seu comportamento. Isso é a cultura da família. Os valores, os saberes, as regras de convivência. Respeite seu irmão. De quem é o prato, de quem é o pedaço da coxa mais bonito? De mamãe ou de papai, que bota resistente, e não do menino. É meu? Não. As regras de saber com quem fala, como falar. A roupinha do domingo, a roupinha da igreja, a roupinha da festa, a roupinha de ficar em casa, a roupinha de palama. Essas regras e outras regras, todos nós passamos. O que é que fizeram com a criança surda? Nada. Ela não aprendeu nada disso. Então como é que depois quer que a criança tenha regras de convivência? Chega na escola um bocado de bicho. E o professor tem que ir agora, em cima de um bocado de sinal caseiro, como colocou Paula, muito bem colocado, para poder começar a trabalhar. Isso é um desserviço. Isso é um absurdo. Isso é uma situação de abandono por completo.
A família tem que aprender língua de sinais desde o início. A família tem que aprender Libras para ensinar a criança surda desde que ela nasceu. E não ficar achando que depois, quando chegar na escola, vai aprender. Já é com 7, 8 anos de idade, já passou aquela fase maior da aprendizagem, vem toda a complexidade. E eu tenho crianças surdas que nunca aprenderam Libras. Então dizer que Libras é natural do surdo é mentira. A Libras é aprendida do jeito que o português é aprendido também. Nós aprendemos a falar. Eu me lembro muito bem quantas vezes está falando comigo desse jeito, cresça. Quando fizer 18 anos pagando suas contas, você fala desse jeito. Pode baixar seu rabinho, fica em casa de castigo. Isso é ensinar a falar, isso é ensinar a pensar. Você não manda em mim. Não manda, você também não manda em mim, não. Agora fica aí para ver se não apanha. Mandou. Quer dizer, são essas regras de convivência que pai e mãe dão, que os irmãos mais velhos colocam, e a gente vai construindo valores e saberes e sentimentos. O que é que está sendo construído com a criança surda? Nada. Aí ele vai passando da idade, quando chega na adolescência, que não teve limite, não teve regra, não teve valor, não teve o pensar e o agir da forma correta. Quando tiver com 14, 15, 16 anos, se puder, mata o pai e a mãe para poder viver sozinho. Aí se junta com outros surdos que também não tiveram. Aí começa a dizer, agora vamos ver a cultura surda. Que cultura surda é essa? É a cultura dos pais que tem que ser respeitada primeiramente. É uma criança que depende dos pais em tudo. E não começar a dizer que agora o surdo manda tudo. Não, ele é igual ao ouvinte enquanto ser humano e também tem que ter respeitar, ter regras de convivência, limites e valores. Por igual. Não é só privilégio para surdo, porque é surdo porque os pais não sabem cuidar. Aí entrega na mão do intérprete. Eu conheço uma mãe que pagava R$20 a cada hora que queria conversar com o filho. R$20 de intérprete. 10 minutos, 20 minutos. Vê o que é que ele entende, vê o que é que ele pode, o que é que ele quer comigo que eu não estou entendendo. O restante ela entrega ao mundo. As regras não podem ser assim. Nós temos que assumir a responsabilidade da educação dos nossos filhos, sim. Dos nossos alunos surdos, sim. E temos que dar a responsabilidade dos familiares também. Então, pode passar. E aí a estimulação precoce desde pequenininho. Então, a criança surda aprende com interação multissensorial. Não adianta dizer que o surdo aprende, ele aprende pelo concreto só com o que ele vê. Desde quando? Só pelo concreto. Ele tem que aprender abstrato, subjetivo também. Então, se ele não vai aprender abstrato e subjetivo, como é que ele consegue chegar no ensino médio na faculdade? Alguém ajudou. E é multissensorial, claro. Se eu não consigo aprender de uma forma, eu vou ver outra. E outras, e outras, e outras, e outras. Vocês vão ver daqui a pouco os videozinhos que eu coloquei, só vocês terem ideia. Como é que a gente está construindo material educativo para mudar essa realidade. Jamais o professor que tem uma criança surda pode usar o mesmo material que usa para ouvinte. Tem que adaptar. Se tem que adaptar, adapta logo para todos. Porque os ouvintes vão agradecer, porque vai ficar muito mais gostosa a educação, vocês vão ver. Tá? Então, com profissionais comprometidos, capacitados, formados dentro de uma universidade, dentro do centro de educação, dentro de uma capacitação, dentro de uma secretaria de educação, de onde quer que seja. Mas não pode ficar apenas escutando de, como tem conteúdos que eu vi de cursos de capacitação. A vida do surdo, a cultura surda, a identidade surda e Libras. Tá, comportamento, aprendizagem, cognição, estratégia, metodologia, conflitos, nada? Não, isso não. Vai chegar na sala, vai continuar sem saber como fazer. E o pior de tudo, que é pouca gente tem essa experiência, ou quando tem, não abre a boca. Por quê? Porque vai ser contra os ditames da comunidade? Não, eu não tenho que trabalhar em cima de ditames da comunidade, eu tenho que ter consciência do que eu estou falando. E eu vou com argumento. Se vem só com discurso, não dá. Para vir com argumento comigo pode ficar. Tá? Então, professores capacitados em Libras tem que ter conhecimento em Libras, sim. E não é Libras básico, não. Nosso curso não tem esse modelo básico. Para pensar. Vou colocar agora uma entre vírgula aqui. Básico, não é nem parêntese. Eu nem sei o que é. Básico 1, 6 meses. Básico 2, 6 meses. Intermediário 1, 6 meses. Intermediário 2, 6 meses. Avançado 1, 6 meses. Avançado 2, 6 meses. 3 anos é um curso superior para poder aprender a falar Libras? Que danada é isso? Eu faço isso em 6 meses. Então tem que aprender Libras e língua portuguesa escrita à criança, para poder saber o conteúdo de vida que ele tem. Para poder ter noção de como ele se constituir enquanto cidadão.
É assim que tem que ser trabalhado. Não é Libras, só Libras, só Libras, só Libras, só Libras. Não. Ele tem que aprender a língua portuguesa, sim. Porque senão ele não vai tirar carteira, ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai terminar o curso superior protegido pelo seu intérprete até o curso, porque muitas vezes acontece isso. Eu tenho situações que o pai fez a prova do menino, eu tenho situações que o intérprete fez a prova por ele. E eu tenho situações de concurso público que a prova está dada no DVD, na resposta. Cuidem-se. A resposta, a questão de prova do concurso público de instituição federal, inclusive está no Ministério Público Federal, minha denúncia, está lá o processo rolando, está lá a prova. E a questão XY, a intérprete foi mudando a mão, ou fazendo a caretinha, né, e deu resposta para os surdos. Então, tomem cuidado, porque essa questão de... E o código de ética? Não está por aí, não. Tem muita gente que não tem ética, não. Do jeito que tem gente boa, gente que todo canto tem. Então a gente não tem que ficar, está todo mundo protegido. Não, tem que ter muito cuidado com isso. Muita responsabilidade. Tem que ir até o fundo para saber o que está realmente por trás desses discursos e discursos. Pode passar. Sim, então volta só um pouquinho, só para eu não esquecer. Então ele precisa de Libras enquanto datilologia, enquanto sinal, enquanto L1, escrita enquanto aprendizagem da língua portuguesa. Pode passar. Perspectiva educativa da criança surda. Nós temos crianças potencialmente aprendentes, em processo de aprendência, que vê e aprende, mas só vê e aprende. O professor disse, mas ele olhou. Gente, não sou eu que digo, Confúcio no ano de 5.000 anos atrás, Confúcio. Se você olhar, você esquece. Se você olhar e fizer, você lembra. Então você tem que olhar, fazer, ver, buscar, investigar. É assim que se aprende. Quantas vezes nós não tivemos aqui o nosso caderninho para fazer as anotações? Quantos de vocês aí não estão anotando, está vendo ali? O caderninho para anotar a palavra-chave, para se lembrar depois. Assim a gente aprende, porque vai se lembrando. O surdo chega na sala de aula, passa a manhã todinha, não leva um caderno, olha para um lado, bate papo, depois olha de novo, bate papo, depois chega e vai fazer uma pergunta que não tem noção de construção. Ou quando faz pergunta, porque os outros reclamam dele, porque está atrapalhando, vai tudo embora, acabou, ficou por isso mesmo. Aí vai para o AE. Quando chega no AE, vai assistir filme, bater papo, encontrar, fazer. Não pode. Não é assim. Isso não pode continuar acontecendo. Nós temos situações terríveis, por exemplo, de surdo em sala de aula, dia de quinta-feira, por conta de uma determinada religião, quando você está aqui para não criar um problema de religião, na quinta-feira nenhum surdo vai para a escola, nem os intérpretes que vão para a igreja. Isso é aliciar, isso é desrespeito, isso é irresponsabilidade profissional. Cadê a ética? Ou então, na sala de AE, os professores vão tudo para uma determinada outra instituição, levam isso tudo para lá para fazer parte da comunidade surda e ninguém fica na AE da escola, porque não interessa. Isso não pode. É a escola que tem que fazer conquista, é a escola que tem que produzir material, é a escola que tem que construir sentimento de afetividade, vínculo com o professor, com as crianças. Então, perspectiva, as crianças têm a oportunidade, mas ela tem potencialidade, vai depender da oportunidade que for oferecida para ela, para poder então construir cognição e aprendizagem. Então a criança surda precisa ser preparada para a vida. Isso não pode ficar, ele aprende naturalmente. Mentira! Nós ouvintes aprendemos com orientação de pai e mãe. E quantas vezes? Quantas vezes a gente casa a primeira vez, faz a merda, casa a segunda vez, faz outra borada, na terceira vez ele diz, aí a gente aprende. Quantas vezes? Não é não? Muita gente passa por isso. Quantas vezes tem um conflito com o marido? Conflito com o marido, estou com o namorado. Mas por que fez isso? Tá. Por que fez isso? Quero mais não. Mas você fez 1, 2, 3, eu não sou saco de pancada, nem de levar. Desculpe, não vou fazer mais não. Se fizer, já sabe. Aí pronto. Aí você bota o outro na reta. É assim que tem que ser. Na reta curta, homem, mulher, mulher e homem. E assim vive para viver. A sociedade está aí. Nós temos que ser felizes. Certo? Se não está bem com ninguém, é melhor sozinho mesmo. Depois encontra alguém para ser bem. Bem, então, a igualdade é humana, como colocado pela professora Paula. Mas comportamento, linguagem, afetividade, crenças, valores, regras, limites, isso tem que ser diferente. Não é igual de jeito nenhum. Tenho que ensinar diferente, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar, Pessoal, eu tenho uma situação
de uma criança, de uma adolescente surda, com 14 anos de idade. Ela foi no banheiro, saiu nua, desesperada, pensando que estava morrendo, porque ela menstruou. Nunca disseram para ela que ia sair sangue pela vagina. Ela nunca viu da mãe, da tia, da irmã, de ninguém. Para uma criança surda, isto é absurdo. Não, é normal. Porque quem é que vai dizer? A coleguinha que disse? Não pode. Então, essas situações de ensino, de orientação, tem que ser trabalhado, tem que ser construído, tem que ser apresentado para a criança detalhadamente, para ela saber que é aquilo. Mas não, o que é que tem de órgãos da reprodução feminina? Ovário, útero, vagina, acabou-se. Nidação, menstruação. Se não tem menstruação, tem, mas o que é? Como funciona? Para que serve? Com que período? E por que não tem? E quando falta? E o que é isso? Não tem. Então eu fiz 6 vídeos só sobre saúde, para poder trabalhar com os profissionais de saúde. Está livre na internet, é grátis. Vão lá investigar e me tragam mais saberes. Mas a gente tem que mudar isso. Aí não, surdo aprende tudo. Não aprende desse jeito, não. Porque não está sendo apresentado para ele.